As salas de aula devem ser menores quando tem alunos com deficiência? Essa foi uma pergunta que eu recebi e eu vou tentar responder para vocês. Bem, eu sou a professora Luana Schwartzfutter, psicopedagoga, especialista em educação especial, e vim aqui trazer esse conteúdo aqui para a gente discutir, debater, conversar. Então, a sala de aula precisa ser menor quando recebe alunos com deficiência? O espaço físico não, muito pelo contrário, né? Quanto maior a sala de aula, mais possibilidades dinâmicas, de atividades a gente pode dar, né? Mas o número de alunos ele deve ser reduzido? Vamos conversar aqui. Perante a lei, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Brasileira, ela não define exatamente o número de alunos que deve ter em cada sala, independente se tem alunos com deficiência ou não. Ela diz que a gente deve buscar, para uma qualidade na educação, uma proporção de número de alunos por professor. Mas ela não diz qual é exatamente essa proporção. Eu vejo que o número de alunos interfere sim na qualidade da educação. Quanto menos alunos a gente tem, mais a gente pode dar atenção a esse aluno, de uma maneira mais individualizada, de uma maneira mais atenta. Quanto menos alunos a gente tem, mais a gente pode investir em correção, em atenção específica, né? Então a gente tem aí uma vantagem boa para ter um número reduzido de alunos. O número de alunos com deficiência perante a lei não deve interferir no número de alunos regulares, né? Dos alunos ditos normais. Perante a lei, eu não posso definir que uma turma vai ter tantos alunos por conta da presença de um aluno com deficiência. Alguns municípios, alguns estados até fizeram leis que, você tem um aluno com deficiência, reduz 2 alunos. Mas primeiro, porque você não tem exatamente como definir se esse aluno que entrou naquela sala tem deficiência ou não, porque ele pode simplesmente não ter laudo. E aí? Outra coisa que a gente não pode definir é se esse aluno com deficiência ele vai dar mais ou menos trabalho para o professor. Nem sempre isso faz sentido. O que a gente tem quanto às normativas é o seguinte: geralmente um aluno com deficiência, quando ele tem uma deficiência intelectual, quando ele tem uma necessidade de suporte, a gente tem a presença na sala regular de um profissional de apoio, um mediador, um cuidador, seja lá como essa escola chama. E aí eu reduzo o espaço físico dessa sala de aula, já que eu vou ter um adulto, a presença de um adulto nessa sala. Uma outra questão é quando eu tenho um aluno que faz uso de cadeira de rodas. Para que ele possa se locomover melhor naquela sala, eu preciso de um espaço maior de corredor. Então a minha necessidade de metragem se faz presente. Eu tenho que reduzir o número de carteiras nessa sala para que esse aluno possa se locomover. Nesses casos, a gente justifica de uma maneira assim mais sensata, né? Por uma questão física, por uma questão lógica. E não pela questão do capacitismo de achar que só porque eu tenho um aluno com deficiência ele vai dar mais trabalho. Na verdade, a gente deve buscar essa relação número de alunos, professor, pela qualidade da educação de uma maneira geral. Não na visão capacitista de que um aluno com deficiência vai me dar mais trabalho do que qualquer outro aluno. Na verdade, todo e qualquer aluno merece uma atenção individualizada, merece uma proposta melhor desse professor, uma dedicação maior desse professor, que às vezes não se faz presente e que às vezes a gente não consegue realizar por conta do grande número de alunos. A gente vê assim, por exemplo, muitas vezes quando a escola solicita um profissional de apoio, mediador, cuidador, aí a gente pergunta, mas por que você precisa? Porque não dá para dar atenção a esse aluno com deficiência, porque tem muitos alunos na sala. Então, na verdade, a maior necessidade desse professor
dessa turma não é um profissional de apoio, não é um mediador. É a redução dessa turma para que o professor possa fazer um trabalho de qualidade. Então comecemos a pensar aí que para buscar uma inclusão de verdade, e eu não estou falando só de inclusão de alunos com deficiência, eu estou falando de inclusão de alunos com transtorno de aprendizagem, com dificuldades de aprendizagem, da qualidade de vida profissional desse professor, de qualidade de saúde mental e física desse professor, que a gente busca aí por mais salas de aulas para que a gente possa reduzir o número de alunos dentro de sala e que esse professor possa dar conta da sua turma com mais atenção, com mais dedicação e, consequentemente, com mais qualidade.